Ninguém gosta de se frustrar, mas a frustração ela é extremamente importante na nossa vida e nos nossos aspectos psíquicos também. E é isso que eu vou comentar um pouquinho com vocês nesse vídeo de hoje. Por exemplo, desde a nossa infância é extremamente importante nós nos frustrarmos. Os nossos pais ou criadores, eles precisam nos frustrar. Por quê? Para nos dar sensação em relação a limite, respeito e até mesmo lidar com as próprias emoções desagradáveis que acontecem quando nós nos frustramos. A partir do momento em que nós não temos a frustração ou a gente evita a frustração, isso vai criando um mundo que não é o mundo real. E é isso que a gente vê com várias pessoas hoje que têm essa dificuldade em relação à frustração. Então, por exemplo, tem pessoas que vão para um caminho que elas são um pouco mais mimadas, tem pessoas que elas ficam irritadas quando elas recebem um não, tem pessoas que são muito dependentes emocionalmente, entre várias outras coisas. Então, a partir do momento em que você se frustra e você lidar com a sua frustração, a primeiro momento isso dá uma sensação de desagrado muito grande. Porque dependendo da frustração que você passa, você cai de cara no chão mesmo. Mas só que o mais importante é o seguinte, talvez, não sei se alguém te falou isso já, mas a frustração gera autoestima. Eu sei, é meio estranho, né, pensar que a frustração pode gerar autoestima, mas é verdade. Por quê? A partir do momento em que você se frustra com algo na sua vida, você pode encontrar em si a capacidade que você tem de lidar com essa frustração. Como, por exemplo, suponhamos que você quer muito uma coisa, né, e você não consiga isso naquele momento. E você queria muito, muito, muito mesmo. E aí você se frustra. Aí você vai ter esse período de frustração, lidando com essas questões emocionais, mas só que você não vai jogar a toalha. Você vai insistir nisso. E você vai perseverar mesmo para você conseguir. E aí, esse lapso que acontece aqui embaixo, ele vira. E você consegue aquilo que você quer ou uma coisa muito próxima daquilo. E aí, quando você consegue uma coisa que você quer ou melhor do que você quer, você olha aqui para trás e fala, putz, eu precisava passar por essa situação mesmo. Porque isso me deu forças para eu desenvolver a minha maturidade emocional que eu estou tendo hoje. Então, é necessário. Afinal, se as pessoas que estão ao seu redor não te frustrarem, o mundo vai te frustrar. As pessoas lá vão te frustrar. E a capacidade que você vai ter de lidar com essas sensações desagradáveis quando você cria uma expectativa muito grande de um sim e recebe um não, muitas vezes isso desencadeia várias emoções desagradáveis, como desesperança, tristeza, até mesmo, dependendo dos casos, uma possível depressão ou estado depressivo. Então, pessoal, falando a respeito de frustração, é importantíssimo nós falarmos a respeito sobre os dois fatores de intensidade e frequência. O que quer dizer isso? Quando a frustração tem uma intensidade muito grande, no qual você não consegue suportar, e tem uma frequência muitas vezes alta também, ou um dos dois fatores elevados, então acontece com uma certa periodicidade e também tem uma grande intensidade nas coisas, é importante você saber o seu limite. Porque muitas vezes buscamos auxílio psicológico justamente para lidar melhor com essas questões de frustrações. Afinal, como eu falei, dependendo dela, ela é tão intensa que mexe diretamente em várias questões nossas, em relação aos nossos pensamentos, em relação às nossas emoções, o nosso fisiológico, as nossas realizações, as nossas relações e várias outras coisas. Como, por exemplo, eu próprio, quando não consigo lidar com minhas frustrações, eu pego elas e trabalho na minha terapia. Então, precisamos adotar essas estratégias, porque muitas vezes sozinho não conseguimos lidar com excesso de frustrações, principalmente quando elas são de intensidade muito grande e de frequência muito grande. Beleza? Bom, pessoal, então a frustração em si é um fator desafiador. A partir do momento que você se frustra, isso envolve vários aspectos do seu emocional,
cognitivo e várias outras áreas da sua vida, então não é fácil lidar com a frustração. Muitas vezes é preciso buscar ajuda profissional, porque dependendo da intensidade disso, isso acaba afetando diretamente vários aspectos nossos, da nossa vida e do nosso futuro. Então, para você lidar melhor com a sua frustração, é necessário você olhar para si, observar essa frustração, com ou sem a ajuda de um profissional, dependendo da intensidade, e buscar entender quais foram os erros que você cometeu. Muitas vezes pode ser um excesso de expectativas, ou pode ser uma desvalia que você teve naquele momento e você não agiu e tudo mais. Aprender com os erros, que é ter aquele lapso, que quando você fica na bad e tudo mais, e buscar melhorias para que você tenha um engajamento de você subir e aprender com esses erros, olhando para trás e falando, putz, eu precisei mesmo passar por aquela situação, não foi fácil, mas ela foi precisa para eu estar aqui onde eu estou hoje.